seja, ela é passada dos pais para os filhos. É uma doença que está envolvida aí no distúrbio da coagulação do sangue. Por exemplo, uma pessoa que não é hemofílica, um paciente que não possui hemofilia. Quando ele sofre algum trauma, ele sofre alguma lesão, automaticamente o nosso organismo vai começar uma cascata de coagulação, ou seja, vai tentar estancar aquele sangue, parar aquele sangramento. Já um paciente hemofílico, ele vai ter uma deficiência em alguns fatores da coagulação. Nós temos hemofilia A e hemofilia B. Pacientes com hemofilia A vai ter uma deficiência no seu fator de coagulação 8. E pacientes com hemofilia B vai ter deficiência no seu fator de coagulação 9. Ou seja, a cascata de coagulação ela passa por vários fatores. É uma sequência até chegar na produção do coágulo para tentar estancar aquele sangue. Então, se um paciente ele tem essa deficiência em algum desses fatores, automaticamente a coagulação, ali o processo de coagulação para tentar estancar aquele sangue vai ser um pouco mais demorado. Então, pacientes que possuem hemofilia não quer dizer que eles vão sangrar até morrer. Até porque, pelos outros fatores vão tentar compensar a deficiência desses fatores que estão faltando. Mas a diferença do primeiro exemplo que eu dei para pacientes hemofílicos é que eles vão ter uma demora maior aí nesse processo de coagulação. Então, eles também estão mais propícios a sofrerem mais lesões, querendo ou não, por conta desse processo de coagulação que ocorre no nosso organismo. Vendo um pouco sobre a epidemiologia da hemofilia, nós vimos que 80% desses indivíduos que possuem hemofilia são do sexo masculino. Então, é uma doença que ocorre mais no sexo masculino do que no feminino. E em 2010, o Ministério da Saúde registrou mais de 10 mil casos de hemofilia só no Brasil, onde a maior porcentagem de 5 mil indivíduos, em torno aí, iria possuir hemofilia do tipo A, e em torno de 30 mil, iria possuir a hemofilia do tipo B. Então, nós vimos que hemofilia é uma doença genética hereditária, é uma doença que está envolvida no distúrbio da coagulação do sangue, é uma doença que é mais presente no sexo masculino do que no feminino, e é uma doença que não é tão distante da nossa realidade. As hemofilias, elas são doenças condicionadas por um gene recessivo que está localizado no braço longo do cromossomo X. Em cerca de 30% dos casos, essas doenças elas surgem de uma mutação de novo, que é quando não tem um histórico familiar prévio, quando os progenitores desse indivíduo eles não apresentam a mesma mutação. Essa doença é mais frequente nos homens, visto que o homem ele tem apenas um alelo X, então ele vai ter um alelo com a mutação do fator 8, e já nas mulheres ela é menos frequente porque as mulheres têm 2 cromossomos X, então a mulher geralmente ela vai ser a portadora da doença, mas a doença não vai se manifestar nela. O homem que possui hemofilia, ele não vai conseguir transmitir essa doença para os filhos, porque, teoricamente, o Y dele, o cromossomo Y, vai estar normal, já que é uma doença ligada ao X. Então, como ele só tem um X, esse X, com a mutação, vai ser passada para as filhas. Então, as filhas sempre vão ser portadoras da doença. As mulheres com a mutação nos 2 alelos, nos 2 cromossomos X, elas vão manifestar a doença, mas é uma condição muito rara. E a mulher que possui a mutação em apenas um alelo, ela vai ser portadora da doença e ela vai poder passar essa mutação para as próximas gerações. Ela tem uma probabilidade de 50% de passar essa mutação para as suas descendências. As hemofilias A e B possuem manifestações hemorrágicas semelhantes. Essas manifestações podem surgir, seja ela pós-traumática ou de forma espontânea. Em casos graves, por exemplo, de pessoas com deficiência física acentuada, essas hemorragias constantes podem levar a um quadro de hemartrose. Futuramente, essas hemartroses podem evoluir para artropatias crônicas
e deixar essas pessoas incapacitadas. No caso da hemofilia moderada, esses hematomas e sangramentos nem sempre são associados com traumatismo, mas caso sejam recorrentes, podem evoluir para casos de uma instabilidade articular e sangramentos importantes. Na hemofilia leve, esses sinais e sintomas surgem após traumas ou em casos de cirurgias, por exemplo. Podem surgir hematoses espontâneas e podem evoluir para problemas nas articulações, com vazamento sanguíneo ou hemorragia ali nas articulações. Nos bebês, a hemofilia começa a surgir na fase em que eles começam a engatear e que começam a morder, porque eles podem sofrer hemorragias orais, na boca, na língua, devido a morderem os lábios. No engateamento podem surgir hematomas nas articulações, os joelhos. Surgem então as hemorragias articulares, que podem evoluir para casos de equimoses pós-traumáticas. A hemartrose é a manifestação clínica mais comum em casos de hemofilia. Ela pode atingir joelhos, cotovelos, tornozelos, ombros, coxas femorais e punhos. O hematoma é a segunda manifestação clínica mais presente em casos de hemofílicos. E eles podem surgir, seja após um trauma ou de forma espontânea. Caso sejam pequenos e superficiais, não apresentam risco, apenas um incômodo ali naquela região. Porém, se não for tratado corretamente, em casos mais graves, ele pode se disseminar para as outras partes do organismo. Começa a surgir, então, formações fibrosas no músculo, provocando uma contração muscular. Dependendo da região, pode provocar lesões nos músculos, como nos braços, nas mãos, e podem ocorrer sangramentos espontâneos em outras regiões, como gargantas e partes moles do pescoço, como o nariz. E esses sangramentos podem provocar obstruções nessas regiões. Sangramentos gastrointestinais geralmente são associados com outras patologias, como úlceras e gastrites, por exemplo, que já há um hematoma naquela região que já está provocando esse sangramento. O mais perigoso nesses casos de sangramento são os que ocorrem intracraneamente, ou seja, na cabeça da pessoa, porque geralmente os sinais e sintomas começam a aparecer de 2 dias a 2 semanas depois que ocorre esse sangramento, que pode provocar um risco de levar a pessoa à morte. Hemofílicos que sentem dor de cabeça acima de 4 horas devem procurar uma ajuda, uma orientação para investigar se há um sangramento nessa região ou se é apenas uma dor de cabeça. 2/3 dos hemofílicos apresentam hematúria, mas esses sinais desaparecem mesmo com a medicação, mesmo a pessoa tomando medicação, esses sinais só vão desaparecer. Alguma ação clínica que pode surgir nos hemofílicos. Ela geralmente surge a partir dos 12 anos de idade e pode ser uma leve alteração da cor da urina até casos de hematúria leve, com liberação de coágulos. Geralmente ela auto se elimina, mesmo a pessoa tratando, vai apresentar os sintomas, mas ela some do organismo de forma espontânea. A hemofilia é classificada em tipos, sendo eles o A e o B. O tipo A é caracterizado pela ausência do fator 8 e a B pela ausência do fator 9. A hemofilia leve tem o seu valor dos fatores de coagulação entre 5 e 40% do normal, tendo sangramentos espontâneos raramente acontecendo e hemorragias podem ocorrer de traumas graves ou processos cirúrgicos. A hemofilia moderada tem o valor do fator de coagulação entre 1 e 5% do normal, tendo sangramentos espontâneos pouco frequentes e hemorragias graves decorrendo apenas de traumas moderados. A hemofilia grave tem o fator de coagulação praticamente ausente, com valores inferiores a 1%. Sangramentos espontâneos nos músculos e articulações são frequentes, o que é conhecido como hemartrose. E além disso, ferimentos leves podem acarretar hemorragias. A realização de exames de diagnóstico para a confirmação de hemofilia surge de 2 situações: histórico familiar ou pela sintomatologia da criança. E os exames terão como objetivo mensurar as seguintes estatísticas: tempo de coagulação, níveis de fator de coagulação
e presença ou ausência de fatores de coagulação. O tratamento da hemofilia é habitualmente realizado em centros de tratamento com equipe multiprofissional capacitada e com treinamento no manejo desses pacientes. A abordagem ela é complexa e inclui o uso de terapia de reposição de concentrado do fator deficiente, tratamento adjuvante, preventivo e o tratamento das complicações associadas à hemofilia. O uso difuso de concentrados de fatores de coagulação permite que os hemofílicos sejam tratados prontamente, inclusive em casa, permitindo uma vida praticamente normal. A terapia de substituição envolve a educação e treinamento de técnicas de autoinfusão de concentrados de fator ao paciente e à sua família. Este é o pilar do tratamento domiciliar. Terapia de substituição como tratamento. As manifestações hemorrágicas dos pacientes hemofílicos devem ser tratados com a infusão do fator deficiente. Diferentes concentrados lifiolizados comerciais de fator 8 ou 9 são disponíveis na atualidade, obtidos a partir de plasma humano, os quais são submetidos a processos para inativação viral ou obtido por tecnologia recombinante. Ao se planejar o tratamento de um paciente hemofílico A ou B, com concentrado de fator 8 e 9, respectivamente, deve-se considerar que o nível hemostático do fator a ser alcançado varia com o tipo e a localização do sangramento, ou com o procedimento a ser realizado. A reposição dos concentrados pode ser realizada através da infusão intermitente ou da infusão contínua. A desvantagem da reposição intermitente para qualquer modalidade terapêutica inclui a grande variedade no nível plasmático da droga, dificuldade em se medir o valor que represente um estado estável, além do inconveniente para a enfermagem. Já a contínua é utilizada, sobretudo, em situação em que há necessidade de internação, por exemplo, em pós-operatórios e grande hemorragia. Também existe a desmopressina, utilizada como modalidade terapêutica nos pacientes com hemofilia A leve e moderada. Também são utilizadas como medicamentos drogas antifibrinolíticas, como terapia adjuvante nos sangramentos de mucosa e muito utilizada nos procedimentos odontológicos.